duas empresas de dois setores bem diferentes. Então, os falamos hoje de produtos de cosméticos, produtos de beleza, produtos de cuidado pessoal, assim, de uma maneira mais ampla. E o Glauber representando produtos de saúde. Então, de certa forma, estamos cuidando de você, de maneiras diferentes. Né? Aqui é a Unimed Seguros. O Glauber vai poder falar um pouco mais da Unimed. A Unimed é um universo com várias cooperativas no Brasil. Existe a Unimed Seguros, que tem toda a vertical de seguros da companhia, inclusive seguros de saúde, mas também seguros de casa, seguros de residência. O que é que isso tem a ver, né, com tecnologia, o que é que isso tem a ver com inovação? Então, a ideia é mostrar para vocês uma inovação na comunicação, utilizando comunicação, um processo de inovação que tem, óbvio, tecnologia. Foi utilizado de inteligência artificial para criar essas comunicações, foi utilizado de design, mas eu garanto para vocês, aí, o recurso primário, né, que mais utilizado foi inteligência humana, né? Foi habilidade humana e inteligência humana, desde a concepção do projeto, né, até a realização do que a gente vai demonstrar aqui hoje. Aqui está um pouquinho dos nossos perfis. Então, sou o Rui Caminha, sou CEO e diretor do Vita. O Glauber, que é gerente jurídico, né, da Unimed Seguros. A Flávia, que é também legal manager, gerente também da Natura. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, importante, nesse ambiente de Finalol, pessoal, é a conexão. Então, entra nesses nomes, vai lá no nosso LinkedIn, você vai achar, coloca Rui Caminha, coloca Glauber Monteiro Unimed, Flávia Teles Natura, e você vai achar as nossas pessoas no LinkedIn. Porque o tempo aqui é curto, mas você se conecta conosco e vocês começam a criar uma rede de contatos. Eu acabei de receber uma palestra do Bradesco que conheci aqui. Então aqui nesse evento você faz muitas amizades, muita rede de contatos. Agora, vou passar um pouco para os nossos cases e vou começar, né, com o case da Unimed, tá bom? E, Glauber, eu queria primeiro, se você pudesse apresentar um pouquinho do que você faz na Unimed Seguros, na área jurídica da empresa, e como é que você chegou nesse processo de demanda de inovação e como é que você resolveu essa demanda através do direito visual, do Visual Law. O que isso significa como processo de inovação para a Unimed Seguros? Bom, boa tarde a todo mundo. Primeiro quero agradecer o convite, o Rui, a Isabela, por ter feito esse convite para a gente. Foi muito importante esse momento de chegar aqui e poder compartilhar com vocês um trabalho incrível que foi desenvolvido aí pelo time do Rui e da Isabela. Gostaria também de agradecer aqui a minha coordenadora jurídica, Jussara Kawamura, a Crisato, que é a nossa especialista em inovação. Sem elas, esse processo todo só seria um sonho. Então, obrigado a vocês. Bom, o que acontece? Há algum tempo atrás, eu vou falar um pouquinho rapidamente da Seguros Unimed. Seguros Unimed é o braço segurador do sistema Unimed, né? Então, hoje, além da marca de seguro saúde, que é muito lembrada pelo mercado, nós atuamos também em seguro de vida, de residencial, de odonto, responsabilidade civil. Então, a nosso maior público hoje, nós estamos em torno de 6 milhões de clientes. Então, são vários segmentos e o grande desafio é um segmento regulamentado. Sendo um segmento regulamentado, os desafios acabam sendo um pouquinho maiores. Então, o que nós decidimos há uns 3 anos, mais ou menos? Começar a pensar um pouco nessa estrutura, desse novo modelo de contrato, seguindo esse novo padrão visual, de infográficos, de uma linguagem menos jurídica, mais atrativa para o público, para os leigos. Então a ideia foi que, inclusive internamente circulando entre o diretor que assina um contrato, entre um procurador que não necessariamente é um advogado que assina o contrato, para que todo esse público encontrasse uma facilidade, né, na hora de fechar esse contrato. Então, decidimos como primeiro projeto, né, fazer o contrato de prestação de serviços com fornecedores, cuja linguagem também é muito importante, né, não necessariamente com o cliente final, mas também com esse público de fornecedores. E aí a gente vai poder mostrar um pouquinho, né, Rui, esse trabalho, né, do antes e depois do que a gente conseguiu construir. Se quiser, a gente colocou no primeiro slide a massa, a primeira, é claro, a gente não vai mostrar o contrato inteiro, porque ele não tem
né, necessidade, mas algumas, as partes mais importantes que a gente julgou importante mostrar e compartilhar com todos aqui. Essa primeira página acho que é muito bacana, é uma folha de rosto que a gente desenvolveu com as principais informações do contrato. Isso facilitou muito o gestor do contrato a ter acessos rápidos, como o valor do contrato, se tem multa, se tem confidencialidade, qualquer de reajuste, qual é o índice de reajuste, o período de reajuste. Então isso possibilita basicamente que o gestor tenha acesso rápido a algumas informações que não precise circular necessariamente por todo o contrato até ter acesso a essas informações. Então essa foi uma inovação bastante importante que a gente conseguiu construir inicialmente. Bom, aqui também a gente identificou ao longo dos anos que uma parte dos problemas que tínhamos era com pagamento, né? Então muitos fornecedores, e até por ter necessidade de ter acesso a várias ferramentas internas de muitas empresas, tinham dificuldade em emitir nota fiscal. Então a gente conseguiu, né, dentro do visual, da parte visual, desenvolver, né, uma máscara de uma nota fiscal com os campos específicos que são muito importantes para que esse processo de pagadoria não trave e não crie nenhum problema, até de fluxo de caixa para o fornecedor, algo que o valha. E também um destaque ali, né, a questão dos percentuais de multa, de juros e esses processos mais administrativos e burocráticos. Essa parte ficou muito interessante, a LGPD é algo que todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, foi impactado, né? Nós também tivemos essa necessidade de trazer para o fornecedor uma facilidade de compreensão, né, do que é LGPD. Então, essa parte do contrato é uma das minhas preferidas, né? Então a gente consegue trazer o passo a passo, né, de como cada um figura aí nessa cadeia de LGPD. E aí, por último, eu acho que também ficou assim, um trabalho muito bom, é a questão do uso do QR Code nos contratos. Então, existem algumas cláusulas contratuais que elas são praticamente como cláusula pétrea, né? Não se mexe. Então, por exemplo, o programa de integridade, a própria LGPD, cláusula anticorrupção, que são cláusulas que acabam não sendo discutidas entre as partes. Então nós criamos QR Code, isso diminuiu demais a questão da volumetria de páginas e passou a ter um acesso muito rápido, né, junto com o fornecedor. Então a gente teve aí como resultado, vou acelerar aqui, muito porque eu sei que o nosso tempo é bastante escasso, a gente teve uma redução em 35% dos repiques. Então era um contrato que circularizava para o gestor do contrato, para o fornecedor, para o diretor. Então a gente já diminuiu aí pelo menos 1/3 dos repiques que nós tínhamos em relação ao modelo anterior, né? E aí, né, por consequência, nós já estamos colhendo bons feedbacks, tanto dos fornecedores como dos nossos clientes internos, que estão encontrando bastante facilidade nesse novo modelo visual, né, de contrato de prestação de serviços. E aí a ideia agora é nos habilitar, né, a seguir para outros caminhos e chegar ao ponto de ter a mesma comunicação com os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo. E eu ia te fazer uma pergunta, que a gente tem também um depoimento aqui de um cliente seu, de um fornecedor seu, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, pessoal, que é o seguinte, você vê que há uma prática de empatia aqui, né? Você fez isso aqui para o seu fornecedor. Normalmente você, nessa relação, tende a ser o maior, né? Você é o contratante. E você, mesmo tendo esse poder do contratante, esse poder quase econômico na relação, qual o benefício que isso voltou para a Unimed? Em que sentido você viu que também retornou para você? Na verdade, a gente chama de fornecedor, mas na verdade é um parceiro, né? Um parceiro comercial. A gente não impõe, a gente não gosta de dizer que o nosso contrato tem um modelo de adesão, né? Ele necessita sim da possibilidade de que o nosso parceiro possa ali discutir algumas questões. E a gente identificou que esse novo modelo tornou menos discutível, né? Pouco se discute de cláusulas contratuais, mais se discute de condições comerciais, né? Condições de negociação, preço, reajuste. O clausulado em si é muito perceptível que
passou a ser menos objeto de demanda para a gente. Perfeito. Sabe o que eu acho muito legal disso, pessoal? É o seguinte, porque é um negócio que você facilitando a vida para o seu fornecedor, você está também trazendo de volta para o seu produtor. Você discute menos. E você opera melhor, você foca no negócio. Essa cláusula aqui vale ouro. Isso aqui acontece com todo fornecedor. Quem aqui é prestador de serviço para corporativo, sabe que cada um tem uma forma de processar a fatura. E aí é sempre um plano novo, porque isso está no contrato, mas está espalhado ao longo de várias cláusulas e condições. E isso sai do jurídico, vai para o procurement, não sei o quê. Você fica perdido durante meses para conseguir faturar o serviço. E você bate na volta no jurídico assim. É muito legal você ver como a inovação no contrato cria toda uma cadeia positiva, né? Então acho que isso é muito interessante. Vou passar agora para você, Flávia, para a gente poder falar um pouco do case da Natura. E vou deixar aqui, aí começa falando e eu vou te ajudando aqui passando os slides. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Assim como o Cláudio, eu faço questão, né, de dizer que isso é um trabalho de equipe. Então, quero agradecer a Maria Carolina Ponte, a Gabriela Portaroli e tantas outras pessoas que participaram do projeto. Eu estou aqui representando um grande time e com muito foco também nas relações humanas, na relação interpessoal. A Natura é uma empresa focada em relações, a gente verdadeiramente acredita nelas. E com essa premissa e sempre com foco em inovação, a gente buscou realmente simplificar o máximo possível a linguagem dos contratos, entendendo que o ser humano tem níveis diferentes de compreensão e que não precisa ser um papel branco e preto, né? Muitas vezes uma ilustração pode representar ainda muito melhor do que uma cláusula contratual branco e preto, no papel branco e preto, traduz. Então, com esse pensamento e com uma pessoa no centro de tudo, a gente começou a pensar no projeto de Visual Law e refletindo o nosso espírito, refletindo a nossa marca, refletindo o nosso propósito. Então, o nosso documento de entrada, digamos assim como a Unimed também focamos na relação com fornecedores, e a gente tem o principal documento, e resolvemos mirar os esforços nesse, que são as condições gerais de contratação. E elas permeiam todas as relações de todos os fornecedores, Natura e seus fornecedores. Esse documento é o primeiro de todos, né? O nosso primeiro teste foi provavelmente as nossas áreas internas, os nossos clientes internos, que assim que viram, os olhos brilharam, né? Então, acho que o nosso primeiro cliente é o cliente interno. Se ele já gostou da ideia, já comprou a ideia, assim vai ser mais fácil a relação com os nossos fornecedores. E com isso, né, aplicando essas ilustrações e facilitando a linguagem também do conteúdo, a gente percebe que não é a quantidade de páginas que faz a diferença, é a fluidez na compreensão. E isso passou, por exemplo, a ser menos importante. Não importa se o contrato tem 15 páginas, se tem 5 ou 25. O que importa é o quanto ele foi absorvido pelo seu parceiro de negócios. Pensando nisso, e com a boa aceitação desse documento, a gente já tem uma jornada em mente de Visual Law, aplicar Visual Law também para outros contratos na companhia. Então, o próximo, né, contrato que a gente quer emplacar é o contrato de prestação de serviços geral. Esse sim, a gente conseguiu ter uma redução grande de conteúdo e é um contrato essencialmente mais denso e ficou muito mais simples. Então, acho que basta você focar nas pessoas, entender quem é a sua contraparte, ou majoritariamente quem é a sua contraparte, se dispor a ouvir, né? Trazer isso para o papel e facilitar a comunicação. Acho que isso leva um ganho para o negócio. Vou deixar aqui essa imagem, porque eu acho que ela é emblemática. E, Flávia, a gente estava conversando antes da palestra, e uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: todas essas marcas, elas investem milhões, milhões, chegando na casa das dezenas, centenas, para afirmar uma identidade muito forte no mercado. A Unimed para passar a identidade de, cara, você está seguro aqui, né? Vem para cá. A Natura para uma marca que acolhe, que respeita a natureza por mais. E aí tem uma questão de experiência do cliente. Então, qual é a experiência que o cliente estava dando antes? E qual é a experiência depois? E alinhar
a comunicação jurídica com a comunicação institucional dessas companhias. Então, se fala muito de experiência do cliente, se fala muito de um jurídico provedor de negócio, mas, me desculpa, é muito difícil você falar que um jurídico provê negócio não tem esse nível de comunicação, porque você vai ter um distanciamento, um hiato eterno, principalmente com o teu cliente final. Isso faz sentido para você, Fernando? Faz total sentido, né? Porque o primeiro impacto já cria expectativa do que está por vir. Então, se você cria um primeiro impacto positivo, você gera uma empatia do outro lado em entender o que está ali, ou chamar para uma segunda conversa, dá mais fluidez no negócio, reflete no negócio. Então, acho que pensar nisso, que pode parecer detalhe, no dia a dia faz toda a diferença. E isso tem tudo a ver com o estilo da Natura. Então, demonstra sempre que a gente tem o foco na compreensão e no vínculo com as pessoas. Muito bem. E você, Cláudio? Eu acho que isso tem um reflexo assim, extremamente positivo no que diz respeito a essa parte da identidade visual. Trazer o nome contrato já é um afastamento quando você cria essa nomenclatura em qualquer documento. Então, quando você traz um documento dessa natureza, um leigo olha e não crê que seja um contrato, já atinge esse objetivo que foi dito agora. Então, esse modelo visual, ele acaba sendo muito importante para esse primeiro impacto positivo que se tem nessas relações, sejam elas comerciais, sejam elas de qualquer natureza. Só também um contrato de prestação de serviço, mas isso se aplica para qualquer documento, qualquer tipo de documento. Né? Não necessariamente um documento jurídico, isso pode vir uma proposta, isso tem outras formas de trazer essa identidade e que cria essa proximidade entre, na relação aí, seja comercial, seja ela qual for. O último comentário, eu imagino que aqui também tem muita gente do escritório de advocacia. A gente trouxe dois cases do departamento jurídico, mas é importante que, assim, muitas vezes, o case da empresa, pessoal, tem um reflexo direto no escritório, porque significa como o teu contratante está pensando. Como o contratante está vendo o direito. Então, isso gera uma expectativa de como está o escritório tem que se manifestar. O que eu posso falar também agora, para deixar uma fala para os escritórios de advocacia, para os advogados, muita gente jovem, também para aqueles que estão entrando no mercado, é que há uma expectativa de adaptação a esse momento. Então, em pleno século XXI, entrando já, finalizando o primeiro quarto de século, curioso isso, a gente já está marcando aí no quarto século. Há uma expectativa muito forte de comunicação eficiente. A gente é compartilhado por conteúdos. Então, assim, é legal o GPT, o GPT, por exemplo, o ChatGPT, fantástico. Mas como é que você vai unir tudo isso numa comunicação mais eficiente? Então, para chegar nesses níveis, muitas vezes a gente usa a IA para sumarizar o documento. Só que a IA vai até um ponto. Ela não vai fazer todas as sinapses, ela não vai fazer todas as conexões. Ela não vai conseguir sozinha substituir a tua lógica, mas qual o produto pelo qual eu vou começar? Como é que eu vou garantir a segurança jurídica desse documento? Então, você, advogado e advogada, tem um papel crucial, gigantesco, insubstituível nesse documento. Fazer essas conexões mais complexas, que foi o que o Glauber fez com o MEC, junto com toda a equipe, a Sara, Flávia, Maria Carolina, e todo mundo que participou da Natura. Então, ser esse tripô de inovação, eu digo assim, essa inteligência ainda é muito humana. Tudo que você vai ver aqui na feira é meio e não fim. Nada que você vai ver, nada vai substituir a tua atividade fim como advogado e advogada. Isso é parte da advocacia atual. Como a gente poderia estar falando aqui de estatística aplicada ao direito, de utilização da IA, de qualquer outra ferramenta. Essas ferramentas são ferramentas meios que nós vamos utilizar nas nossas carreiras para progredir carreiras. Porque criando esses cases, você cria impactos para trazer esse gráfico, para vir para cima, para vir para baixo, para vir para lado. E você começa a ser uma pessoa que, olha, legal, você conseguiu pensar algo diferente. Então, assim, pensar fora da caixa, vamos dizer, é isso, na prática, isso aqui. Acabou o nosso tempo, então gostaria de agradecer e uma salva de palmas para a Cláudia e o Fábio.